Boa tarde a todos. Mais uma vez é com alegria esse nosso encontro das segundas-feiras à tarde, esperando que todos estejam bem, já convidando as pessoas que não são inscritas no nosso canal que possam fazer inscrição, ativar o sininho, e todas as vezes que assistir uma palestra seria bom marcar como gostei ou não gostei, que ajuda a gente perceber qual é a interpretação que você está tendo. Para iniciar o nosso encontro dessa tarde, peço a todos nesse momento que possam fechar seus olhos, elevar os seus pensamentos e solicitar a espiritualidade maior que possa nos envolver nessa energia de amor e de paz. Que a espiritualidade maior possa nos envolver, conduzindo a nossa fala, conduzindo a doutrinária dessa tarde, em harmonia, em paz, em palavras que confortem o nosso coração, que alegrem o nosso ser, para que possamos enfrentar todos os desafios envolvidos com muito otimismo, envolvido com a certeza que logo em breve teremos superado esses momentos mais difíceis. E assim, com a permissão da espiritualidade maior, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos o nosso encontro dessa tarde, envolvido em muita paz e muita luz. Que assim seja. E dando continuidade às nossas doutrinárias de segunda-feira à tarde, trabalhando o livro de Haroldo Dutra, o livro Despertar, os nossos desafios perante a transição planetária. E o tema que nós iremos trabalhar essa tarde, ele é muito importante nesse momento, onde temos passado os momentos mais difíceis, temos nessa jornada, nesse tempo, perdido pessoas amadas que estão retornando à pátria espiritual, e às vezes fica um sentimento de saudade, de tristeza, porque não sabemos enfrentar muito bem essa dificuldade. E esse tema é para reanimar o nosso bom ânimo, porque ele traz no capítulo que fala o segredo da reforma íntima, no capítulo 4, o subitem que nós iremos trabalhar é: pode amar sem medo, porque você nunca vai perder quem você ama. Ninguém morre. E muitas vezes dentro da doutrina espírita, sempre vamos ouvir algumas frases muito marcantes. Uma delas, que Chico utilizava muito, que era: tudo passa. E é a mais pura verdade. Tudo vai passar. A tormenta que causa um terremoto em sua existência vai passar. E Haroldo traz o seguinte, que nós somos peregrinos da eternidade, porque já sabemos que somos espíritos imortais em uma marcha que muitas vezes somos surpreendidos por vários percalços ou alegrias, mas tudo passa. E cada trecho dessa nossa jornada, por um motivo ou por outro, às vezes nós ficamos perplexos como nós conseguimos vencer. E quando ele traz pode amar sem medo, a gente às vezes não gosta de comentar, não gosta de falar. Tem pessoas que dizem: não, desse assunto eu não quero falar, que é a morte. E eu sempre me lembro, numa das primeiras palestras que eu fiz no centro alguns anos atrás, era para falar sobre um tema de Chico. E eu encontrei uma fala dele que realmente eu achei muito interessante e eu uso muito em todos os contextos que eu estou conversando ou falando sobre esse tema especificamente,
A morte, que ele diz o seguinte: a morte nada mais é do que um outro lado da mesma porta. Ou seja, é aquela porta que de um lado as pessoas estão retornando da parte espiritual para a sua reencarnação, e no outro lado dessa porta são as pessoas que já passaram por essa reencarnação e estão retornando para a pátria espiritual. E é muito interessante esse termo que ele utilizou, que é a mais pura verdade. Muitos conhecem uma música que ficou eternizada na voz de Elis, que diz assim, né? Mande notícia do mundo de lá, diz quem fica. É a música cantada muito por ela, por Milton Nascimento. Então, a gente sempre quer saber notícias. E às vezes a gente percebe algumas pessoas muito tristes porque alguém retornou à pátria espiritual depois de uma longa jornada. E sempre nós ouvimos Chico falar, e os irmãos sempre lembraram: não fique triste. A gente sabe que a saudade vai bater e vamos ter vários momentos onde aquela saudade pode nos entristecer, mas a gente não perdeu essa pessoa que ama. E dentro desse texto, o Haroldo traz uma experiência de uma história que acontece num centro espírita, numa reunião mais fechada, mais reservada, que nós chamamos de reunião mediúnica, e de atendimento espiritual, onde um irmão reclama que ele está sempre só, e recebe uma mensagem, uma informação do irmão dizendo assim: você nunca esteve só, você nunca esteve abandonada. Você pode não estar me reconhecendo, mas eu sempre estive do seu lado. Nos seus momentos mais difíceis, eu sempre estava no lado, porque uma mãe nunca abandona o seu filho, independente de onde ela esteja. Então, esse sentimento de amor que nós conquistamos, esse laço que nós fazemos, ele é levado para toda uma eternidade. São os nossos laços de amor que nos ligam a outros espíritos eternamente. Porque é a alegria de estar ajudando alguém que você teve muito próximo. Então, uma pessoa que nós amamos está retornando à pátria espiritual, o nosso amor por ela e o amor dela por cada um de nós nunca vai acabar. E quantos ficam ansiosos a esse reencontro? Recentemente, há 2 semanas, um senhor que eu conheço, pai de um grande amigo meu de infância, amigo mesmo, tanto ele, tanto esse senhor como a esposa dele, que também era desencarnada, me tratavam realmente como filho, me viram pequeno, eu cresci junto com o filho dele, ele tinha uma amizade com minha família, a gente sempre esteve muito próximo. Ele desencarnou. E aí, quando esse amigo me falou, me ligou, e esse senhor vinha nesses últimos anos passando por alguns processos de saúde. E aí ele me fez uma pergunta interessante. Ele me chamou e disse: não, me diga uma coisa, existe possibilidade de meu pai reencontrar minha mãe? Ele disse: existe. Grandes possibilidades. A gente não pode afirmar nada porque nós não conhecemos verdadeiramente e profundamente a história de cada um e onde cada um vai se encontrar depois no plano espiritual. Mas que existe, existe. E eu ainda disse a ele que com certeza nesses últimos tempos que ele esteve internado, não só ela, mas vários outros espíritos, a depender da condição que se encontra, com certeza estava do lado dele, ajudando nesse processo, dando bom ânimo, dando alegria, dando esperança, orando e velando e ajudando em todos os processos.
porque quem viveu mais de 60 anos casado com a pessoa, na alegria que esse irmão tinha e no comprometimento que um tinha com o outro, com certeza isso não foi cortado quando um deles partiu primeiro. Claro que, como o amor era tão grande entre os dois, ele ficou saudoso, e a gente sabe que às vezes os nossos sentimentos podem causar essa ligação, mas como uma oportunidade que eu tive de falar com ele, disse: não, mas você não pode estar preso ao sentimento que aprisiona, que a gente conhece alguns processos de ligações que não é bem salutar, que nós chamamos algumas vezes de obsessões. Não é por falta de amor que acontecem as obsessões. O amor muito grande também aprisiona e causa essas obsessões, que a gente já falou desse tema algumas vezes, então nós sabemos disso. Mas ele era uma pessoa muito bem-humorada, bem alegre, e nessas brincadeiras, nas conversas, ele disse: não, você está certo, é isso mesmo. E ele, uma frase que eu aprendi nesses estudos, e que não é tão fácil a gente falar, e ele me disse, aí eu disse: realmente, você está pronto, porque ele me disse uma frase que a gente já conhece: o amor liberta. E ele dizia: eu amava muito, então é o amor que liberta. Então eu falei para esse meu amigo que realmente a possibilidade dos dois se encontrarem é grande, e a gente sabe disso. Um vela pelo outro, um ora pelo outro. Como esse amigo, às vezes, quantos amigos nós não estamos tão próximos no sentido de estar juntos sempre, se encontrando sempre, mas são pessoas que vocês são ligadas pelo coração, que você pode passar anos sem se ver, mas quando você se encontra é como se vocês estivessem juntos no dia anterior. Então são essas relações de amor que nunca vai ser cortada. Nem a morte corta isso. A morte separa a presença física, mas o amor permanece. A alegria, as histórias. Quantas pessoas a gente conhece quando fala de alguém que já partiu e diz que Deus tem em bom lugar, mas às vezes é só o medo do reencontro, né? E esse reencontro imediato, ou diz assim, é para não atrair, que esteja em bom lugar. E a gente esquece de perceber quantas pessoas a gente quer reencontrar. Como seria bom de reencontrar. Então, são momentos de aprendizado. E por incrível que pareça, falar desse tema é suave quando a gente acostuma a falar. Eu não digo que nós estamos prontos, eu acho que é difícil, muitas vezes, poucas pessoas a gente conhece, que realmente já está pronto para esse deixar ir. E tem uma frase num dos livros que nós estudamos para fazer a palestra que diz assim: a gente devia dizer graças a Deus que desenterrou, ou seja, graças a Deus que saiu da terra. Mas a gente não pode utilizar isso porque muitas pessoas não estão acostumadas com a utilização desse termo, desenterrar. Que se você saiu desse planeta Terra, você está desenterrando, seria o correto. Mas falar desse tema, às vezes, nos ajuda a relembrar dos nossos amores que já partiram, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos amigos. Mas quando passa aquele momento, eu disse no início que não seria a dor, mas é aquela dor do distanciamento. Quando alguém que você sabe que viveu bem, partiu bem, chegou numa idade avançada que é normal a pessoa retornar, então a gente tem que manter o equilíbrio, a gente tem que entender que era o tempo. E quando você consegue ajudar algumas pessoas nesse processo a falar com mais naturalidade, porque é natural, faz parte da vida, porque ninguém fica, como a gente costuma dizer, não fica para semente. Então,
faz parte do processo da vida. Há um tempo atrás a gente costumava dizer que a única certeza que a gente tinha da vida era a morte. Aí uma irmã espiritual disse: não, acho que vocês estão errados com o ditado de vocês. A gente tem outra certeza, que Deus é bom, Ele é misericordioso e sempre está conosco. E é verdade. Então a gente muda um pouco esse discurso, que a única certeza que a gente tem é essa. Não. A gente tem a certeza que tudo passa, a gente tem a certeza que Deus é bom. A gente tem a certeza da possibilidade dos reencontros. A gente tem a certeza da nossa melhoria, do nosso autodescobrimento. A gente tem a certeza, se a gente quiser, conseguiremos fazer a nossa reforma íntima, as nossas mudanças necessárias. Tudo são certezas que só dependem da gente. Então, as possibilidades são grandes. Falar do amor, mesmo desse amor, que a gente sabe que em algum tempo iremos estar em planos diferentes, mas não vamos deixar de amar. A gente só espera estar bem para esse reencontro. Então, falar do amor nessa situação, ajudando as pessoas que estão passando por esse momento mais difícil, faz bem para o nosso coração. Eu tenho uma sobrinha mesmo que algumas semanas também perdeu a avó, e ela que estava cuidando da avó, e eu falando com ela, ela também já estava também tranquila, bem, porque sabe a história, a caminhada da avó. E a avó era uma pessoa interessante, que era uma pessoa bem resolvida na vida, que quando um dos filhos que não mora no estado ligou para saber que estava precisando, e foi minha sobrinha que falou com ele, falou comigo também, estava dizendo exatamente: você não conhece como era minha avó, não? Já estava tudo certo, ela já tinha pago todo o funeral dela, ela já tinha feito os santinhos, já fez tudo que ela queria, já tinha separado a roupa, já tinha comprado o caixão, já tinha feito tudo, e ela era bem resolvida com a situação da morte. Então ela era tranquila, ela já tinha feito o cronograma até da missa da igreja que ela frequentava, o que ela queria, as passagens que ela queria que fosse lida, já tinha feito as lembrancinhas para poder entregar, ela tinha feito tudo. Minha sobrinha disse: eu só estou triste por um motivo, porque ela me pediu para maquiar ela toda. E como também foi num processo de Covid que a avó desencarnou, e minha sobrinha também teve a Covid e teve que estar afastada, ela disse: eu não pude ir lá para poder maquiar minha avó, mas ela vai entender porque eu não tive lá para fazer esse desejo dela. Eu digo: com certeza, porque se você pudesse estar lá e fosse de uma outra maneira, você ia poder maquiar para deixar do jeito que ela queria, e você não pode nem sair de casa nesse momento. Então, mas foi uma conversa mais tranquila e simples, até com essa minha sobrinha, que alguns anos atrás tinha perdido também um avô. Então, e quando ela perdeu a avó, ela ficou um pouco mais abalada, mas era mais jovem e também não tinha tanto essa maturidade de entender esse processo. E a gente fez a nossa parte conversando um pouco, como eu fiz dessa vez também, mas eu já percebi que ela estava diferente. Principalmente que a avó já era muito bem resolvida com essa situação também. Então, quando você consegue falar desse tema, mas falar com amor, lembrando do amor, mesmo nessa situação, ele se torna mais leve. É um convite para que todos nós possamos entender melhor e até conversar com as pessoas, para que aquela dor, essa saudade não seja muito prolongada, que não faz bem para ninguém. É entender que até nesse momento de dificuldade tudo passa, até as pessoas que acham que vão estar desamparadas, que não vai saber o que fazer, tudo passa, tudo se resolve. Conheço pessoas que não sabiam que destino tomar depois que perdeu o companheiro, perdeu a companheira, e dizia que não sabia como iria caminhar,
E nada melhor do que o tempo, como diz Chico, tudo passa, e ver a pessoa tocando sua vida, com companheiros novos, seguindo, faz parte do processo. A gente está se superando a cada momento, vencendo os obstáculos, e depois a gente diz, eu não sei como eu consegui passar cada obstáculo desse da vida. Há muitos anos atrás também, quando eu perdi no sentido de minha mãe retornar à pátria espiritual, que a gente tem essa mania de perder, a gente não perde ninguém. É vício de linguagem, né? A gente não perde ninguém. Quando minha mãe retornou à pátria espiritual, eu também era uma pessoa nova, imatura, com pouca idade, 20 anos, e você fica meio perdido. Mas nada melhor de quando você vai amadurecendo, compreendendo, passando pelos processos, como você enfrenta esse desafio que já não é mais novo para você, como você vivencia ele de maneira diferente. E você percebe verdadeiramente que o amor não diminui porque a pessoa retornou. E nada nos separa. Quantas vezes a gente percebe que em algumas situações a gente sente a presença pelo carinho, pelo amor que a gente sente no momento que essa pessoa está do nosso lado, por algum motivo, vibrando, acariciando, também matando um pouco da saudade, né? Então é muito bom a gente entender que a grandeza do que é você falar de espiritismo com um tema desse. Porque o espiritismo consegue ser consolador, não só para quem é espírita, mas quando você fala com esse sentimento, desse entendimento, independente de que religião você seja, ajuda qualquer pessoa. Porque você não precisa falar de religião, de dogma, para falar sobre amor, saudade e de morte. Basta você ter um pouco de carinho, basta você ter um pouco de amor, de bom ânimo para estar do lado do outro, você vai ajudar. Você não precisa falar de religião. Um dos sepultamentos, há algum tempo que eu fui, de uma irmã, que ela perdeu a irmã e ela era espírita. Interessante, quando eu cheguei no cemitério, tinha uma irmã da Igreja Universal que não a conhecia, e aí, na hora até que eu fui falar com ela, essa irmã chegou para ela e perguntou só uma coisa: eu posso te dar um abraço? E abraçou, não perguntou também qual era a religião dela, não era qual era a religião da irmã que ela perdeu, que estava retornando à pátria espiritual. Ela só deu um abraço, abraçou. São esses ensinamentos que tem que ficar na nossa vida. É isso que é o amor. É por isso que nós devemos amar o tempo todo. Porque esses são os sentimentos que vai estar sempre no nosso coração. E assim a gente compreende que a gente não perde ninguém. Por isso a gente não pode ter medo de amar. É essa mensagem curta dessa tarde, para a gente enfrentar a nossa semana com alegria, apesar das dificuldades, apesar de momentos onde muitos irmãos estão retornando à pátria espiritual de maneira que para a gente é surpreendente, mas nessa pandemia muitos irmãos estão retornando à pátria espiritual e é uma quantidade muito grande. A espiritualidade nos convida a ajudar, buscando o nosso bom ânimo, buscando a nossa alegria e as nossas vibrações para os irmãos que partiram e para os irmãos que ficam, ensinando isso, que valeu a pena amar, vale a pena amar, e a gente tem que manter o nosso equilíbrio. É difícil dizer que nesse momento você tem que permanecer alegre, mas que você se recupere, viva o seu luto, mas não se feche no seu luto. Deixe o amor
brotar no seu coração, para que você se recupere mais rápido e ajude a quem foi também. Muita paz, uma boa tarde a todos, até o nosso próximo encontro. Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Passando agora para o nosso atendimento espiritual, convido a todos que possam nesse momento, quem se encontra em tratamento, se desejar, possa buscar um lugar mais cômodo, mas que coloque seu copo com água, sua garrafa com água, para que essa água possa ser fluidificada e continuarmos com o tratamento que a casa sempre indica. Mais uma vez eu convido a todos que possam fechar seus olhos, que possam levar seu pensamento, que se permita a nesse momento a receber a bênção do alto, a bênção da espiritualidade, a nos envolver, a nos abençoar, a nos fortalecer. Feche seus olhos, ouça um pouco a melodia, respire profundamente e vá relaxando. Preste atenção na sua respiração. Se permita nesse momento a relaxar, a repousar. Respire, se acalme. Inicie a sua conversa com seu anjo guardião. Fale um pouco com seu anjo guardião sobre as suas necessidades nesse momento. Converse, confie, relaxe, se permita. Vamos convidar ao nosso anjo guardião para que nesse momento ele possa estar mais próximo, que chegue mais perto de cada um de nós e que possa trabalhar no nosso campo sutil, nos envolvendo na energia de amor e de paz. Por quem está passando por algum processo de enfermidade, peça para que a equipe médica e espiritual possa enviar seus mensageiros e possam trabalhar sobre o nosso corpo, tratando a causa das enfermidades. E que possamos estar mais despertos. Como foi que nós disparamos o gatilho para que essa enfermidade chegasse a cada um de nós? Por quem está passando por alguns conflitos, peça também para que seu anjo guardião possa estar mais próximo, lhe intuindo, para que você encontre a resposta, para diluir esses conflitos. Que possamos aproveitar o momento e orar. Orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos e principalmente que possamos orar pelos irmãos que ainda nos veem como adversário. Que possamos orar pelos nossos governantes, que possamos orar pelos nossos irmãos que não têm um teto, que não têm a facilidade
de encontrar o alimento. Que possamos orar pelos nossos irmãos que perderam a sua liberdade e se encontram nos presídios. E que possamos nos fechar numa corrente de vibração pelos nossos médicos, pelos nossos cientistas, pelos irmãos que estão nessa busca incessante para encontrar uma vacina eficaz para a resolução dessa pandemia. E assim, que possamos orar por toda a humanidade, por cada canto desse planeta maravilhoso. Que possamos orar pelos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Que possamos orar pelos entes queridos que ficaram e sofrem com a tristeza, com a amargura, pelo distanciamento desses entes que retornaram à pátria espiritual. Que possamos orar pelos irmãos que se encontram nos hospitais, lutando para vencer a toda enfermidade. E assim, com o coração mais leve, com a nossa confiança renovada, que possamos encerrar o nosso encontro dessa tarde dizendo o nosso mantra poderoso: que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê dias de muita paz, de muita luz e de boas notícias. Muita paz a todos. Até o nosso próximo encontro.